Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que nos acompanham através do Facebook, através do nosso canal do YouTube, vocês que nos ouvem através da Rádio Aliança. Estamos caminhando com Jesus neste tempo de esperança. Estamos ouvindo a sua voz, vendo o seu testemunho e queremos, como discípulos, seguir os seus passos, sem medo, porque o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o amor que nos fortalece. O Senhor é a nossa vida, é a verdade que devemos anunciar. Por isso, não tenhamos medo, mas tenhamos o Senhor como a nossa força. Neste 12º domingo do tempo comum, somos convidados pela Sagrada Escritura, pelos trechos que nos foram proclamados, a ter essa certeza viva no nosso coração. Perseguições teremos, sofrimentos também, mas temos o Senhor que nos guarda, temos o Senhor que nos fortalece, e que nunca poderemos negar este anúncio, mesmo que a espada esteja ao nosso pescoço. Devemos verdadeiramente testemunhar este Deus que é verdade, que é vida. O profeta Isaías, neste trecho que nos foi proclamado, apresenta as suas angústias. O profeta Jeremias, me desculpem. O profeta Jeremias, nesse trecho que nos foi proclamado, nos apresenta as suas angústias. Sabemos que na Sagrada Escritura, Jeremias foi o profeta mais perseguido por anunciar a verdade, por testemunhar a verdade de Cristo, tal qual Elias, perseguido a ponto de ter sua vida quase ao fio da espada. Houve injúrias, palavras contrárias, infâmias contra ele. Mas Jeremias confia no Senhor. Os ímpios se levantam contra o santo de Deus, mas este confia no Senhor. Porque é o Senhor que nos salva das mãos dos malvados e retira da mão deles a vida do pobre, a vida daquele que confia no Senhor, a vida daquele que se coloca no caminho do Senhor, a vida daquele que tem o Senhor como sua força, como a sua segurança, aquele que tem os mandamentos do Senhor como alicerce da sua vida. Esse mesmo que levantem-se contra ele, tramem vinganças contra ele, nada temerá, mas cantará, mesmo na dor e no sofrimento. Vai louvar o Senhor, porque é Ele que salva a nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, o profeta Jeremias hoje convida a todos nós, através deste trecho do seu livro, a crer, a esperar, a confiar. Não temer as tribulações, as provações, as calúnias, as vinganças. Confiar em Deus e continuar a anunciar a salvação do Senhor. Porque, como nos canta o salmista, o Senhor sempre nos atende, Ele sempre nos ouve, Ele sempre está ao nosso lado. Porque grande é o seu amor, grande é a sua bondade. Porque sempre nos responde. E que todos nós possamos ver isso
e nos alegrar. E o nosso coração vai viver novamente. Viver novamente, porque procuramos o Senhor e encontramos nele a nossa salvação. O profeta Jeremias vai dizer que diante de tudo isso, ele resiste porque o seu coração está abrasado pelo Senhor. Um coração abrasado pelo Senhor não tem medo. Um coração abrasado pelo Senhor confia, espera, sabe das tribulações, mas também sabe em quem colocou a sua esperança, como nos diz o apóstolo Paulo. Sabe em quem colocou a sua fé e não teme, porque ouve o próprio Jesus, que hoje nos diz através desse trecho do seu evangelho, trazido a nós por São Mateus. Ouve Jesus dizer: não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que falam a mentira, mas permaneceis na verdade. Não tenhais medo daqueles que podem matar o vosso corpo, aqueles que podem se achar vitoriosos diante da sua derrota. Tenhais medo sim do inimigo de Deus, que pode infundir em seus corações os piores pecados, para que você se compare àqueles que já se deixaram levar pelo mal e perca o céu. Tenha medo sim disso, de buscar as obras do mal. Não se preocupem se as perseguições forem grandes diante de vós. E Jesus compara-nos a pardais, que tem pouco valor, se formos olhar bem, mas que são cuidados e amados por Deus. E Jesus, ao dizer isso, vai nos dizer também: não tenham medo, porque o Senhor conhece a vós. O Senhor que vos chamou vos protegerá, porque até os cabelos da vossa cabeça já estão contados, e nenhum deles cai, se não for vontade do Senhor. Por isso, não tenham medo, porque vós valeis muito mais do que os pardais. Não tenhais medo de ser meus discípulos, de ser meus seguidores, porque se vós, diante dos homens, derem um testemunho autêntico de mim, eu darei um testemunho autêntico de vós junto do Pai. Mas se vós, por medo, renegar o meu nome, eu não poderei. Assim diz o Senhor: eu não poderei deixar de diante de Deus, de negar, não por vontade minha, mas porque vós escolhestes esse caminho. Porque o desejo do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é que todos nós estejamos na presença dEle, que todos nós sigamos os seus caminhos, que todos nós busquemos aquilo que o Senhor deseja para nós. Não é desejo de Deus nos perder. Somos nós que optamos por nossa própria liberdade a não querer estar com Deus. E é isso que o inimigo de Deus vem colocar nos nossos corações, dizendo: não precisais dele, vocês podem vencer por vossas próprias forças. É isso que o mundo quer gritar aos nossos ouvidos. Preocupem-se com o passageiro, preocupem-se com as glórias deste mundo,
Preocupe-se com os aplausos deste mundo, enquanto nós sabemos que se nossas palavras forem só aplaudidas, elas não têm efeito nenhum. Mas a nossa palavra, ela tem que transformar os corações. E se transformar os corações for motivo para sermos perseguidos, caluniados, se a nossa postura cristã de amor, de misericórdia, de justiça, principalmente com os mais pobres, ela não encher os nossos bolsos, e assim nós formos perseguidos, devemos nos alegrar, porque o nosso coração não estará vazio. Pode o nosso bolso estar vazio, mas o nosso coração não estará vazio, porque ele estará preenchido totalmente pelo Senhor, pela sua vontade, pela sua verdade. Os discípulos não temeram o que poderia matar o corpo, mas temeram aquilo que poderia fazê-los perder o caminho. Mortos foram a fio de espada, açoites, a crucifixão, arrancaram a própria pele, cozinharam no azeite fervente, e mesmo assim, eles não negaram a sua fé em Jesus Cristo. Dos primeiros mártires, sabemos, arrancaram os seus olhos, arrancaram todos os seus dentes, cortaram o seu pescoço, queimaram o seu corpo, transformaram os seus corpos em tochas para iluminar os circos romanos. E diz um historiador daquele tempo que Nero, ao ver os corpos já quase mutilados, mortos, queimados, via um semblante de alegria, porque mesmo na dor eles testemunharam Jesus Cristo. Por isso Paulo afirma na carta aos Romanos: o dom de Deus que habita em nós, ele ultrapassa todo o pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem. Por um só homem experimentamos todo este mal. Mas por um só homem somos chamados, e pela entrega da sua vida, Jesus, o novo Adão, nós podemos superar as coisas deste mundo e buscar o alto, e buscar o céu, e querer apenas aquilo que vem de Deus, como quiseram os apóstolos, os mártires, os santos, os homens e mulheres que ouviram esta voz e não olharam para trás, que seguiram em frente, não ficaram parados como a esposa de Ló, preocupados com o que era passageiro, mas buscaram olhar para aquilo que é eterno e denunciar todo o mal, toda a inverdade, toda a injustiça, tudo aquilo que é contrário ao reino. Meus irmãos, nós não podemos ser católicos água com açúcar, de apenas Pai Nossos e Ave Marias, de rubricas, de adereços. Não podemos mais nos acostumar com aquilo que nos dá uma certa paz, que na verdade não é a paz que vem do nosso Senhor. Nós não podemos nos conformar em fazer também a nossa fé plástica, somente repetição de palavras. Não. O próprio apóstolo Tiago,
que foi morto ao golpe de espada. Na verdade, ele nos diz: uma fé sem obras, ela é morta. Nós temos que ser como Mateus, morto a flechadas, mas que deixou a mesa da cobrança de impostos, encantado pela voz do Nazareno. Como Bartolomeu, que teve a pele dilacerada, rasgada antes de ser degolado, mas seguiu o Senhor e o caminhou porque ficou encantado com aquele que tornava a sua vida santa. Como Pedro, indigno de ser crucificado, como seu mestre, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, mas não voltou atrás, porque sabia quem era o Deus que o amava e o chamava. Como Paulo, antes perseguidor, agora perseguido, num só golpe de espada sua cabeça rolou, e sabemos pela história que daqueles 3 lugares onde bateu a sua cabeça, nasceram 3 fontes. Eu tive a graça de estar ali e ver, não só fontes de água, mas aquele testemunho fez brotar em muitos corações a fonte da vida, que é o próprio Jesus. Como esses homens foram até o fim, como as santas virgens mártires não temeram perder a vida, como os mártires jogados aos leões não temeram os sofrimentos, como tantos mártires do nosso tempo, mortos pela fé, foram até o fim. A igreja está prestes a beatificar uma irmã italiana morta em um ritual satânico. Mas ela ouviu o chamado de uma jovem que sofria, sem saber que estava sendo enganada. Mas ela foi, por amor a Cristo, e morreu, por amor a Cristo. Achou o mal que a tinha vencido, mas ela o venceu por amor a Cristo. Por um só o pecado entrou neste mundo, mas por um só que devemos seguir até o fim e ofertar a nossa vida, todo o pecado foi vencido. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo de segui-lo, não tenha medo de anunciá-lo, não tenha medo de fazer a sua vida a vida do Senhor, principalmente junto aos mais pobres, de testemunhar este evangelho, porque se nos calarmos, é o Senhor mesmo que diz, as pedras falarão. E se resistirmos até o fim, nós diremos como Paulo: eu combati o bom combate, guardei a fé e mereço a coroa, porque em todo o meu caminho eu disse e proclamarei sempre: eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Eu quero, tudo quero,
sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória, eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso tudo, posso, mesmo que tentarem calar a sua voz, mesmo que te apunhalarem, que tramarem vinganças contra você, mesmo que as suas ações de misericórdia para com os pobres seja vista pelos outros como algo errado, mesmo que a verdade que sai dos seus lábios, mesmo que o seu testemunho da sua fé custar a sua vida, não tenha medo. É o próprio Jesus que diz: eu venci o mundo. E os que seguem Jesus também o vencerão. Nossa alegria não é passageira. Nossa alegria é eternidade. O céu, e para o céu nós devemos viver. Nós devemos ser violentos, não uma violência como nós conhecemos neste mundo, mas a violência dita-nos na palavra do Senhor é uma luta constante contra o mal, contra a inverdade, contra tudo aquilo que vai ao contrário do que Jesus espera de nós. Lutar sem se cansar, sem medo, na certeza de que com Ele somos mais que vencedores. E a coroa da vitória, meus irmãos, não se conquista sendo água com açúcar, mas se conquista sendo neste mundo sinal de tudo aquilo que Deus é. Se pedirem a você sua vida por causa de Jesus, diga: eis-me aqui, eu não temerei, porque sei em quem coloquei a minha fé, a minha esperança, naquele que me fortalece. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim.
vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém neste mundo, nesta cidade ou em qualquer lugar, vai me fazer desistir de seguir a Jesus Cristo. Não desista. O seu coração é abrasado por Deus. Amém.